Conversa Fiada está de volta e eu estou aqui hoje com a médica do trabalho, Jara Lúcia. Eu queria te perguntar, Jara, entre as coisas que a gente está conversando aqui, eu queria que você falasse para a gente se há diferença entre médico do trabalho e o médico perito do trabalho. Sim. O perito do trabalho, como o nome já está falando, ele faz perícias, né? Então, é aquele trabalhador, né, que insatisfeito com alguma doença do trabalho, ou algum acidente adquirido no trabalho, ele pede um recurso, né? E esse recurso, então, o juiz determina, né, aquele perito para, como o juiz não entende assim, o lado, né, da medicina, ele pede a avaliação, uma perícia em que o médico do trabalho vai examinar o trabalhador, ver se realmente ele tem aquela patologia que foi desencadeada pelo trabalho, né? Se existe uma sequela e que nível que é essa sequela, se ele pode ser engajado ainda na vida do trabalho, nas atividades laborais, quais atividades que ele pode exercer depois daquele acidente ou daquela sequela que ele ficou, e dando ao juiz, certo, essas informações de quanto que foi lesado, de quanto que ele ficou e o que ele pode exercer, qual atividade que pode ser colocado. Tá, okay. E às vezes, só um minutinho, e às vezes isso é muito importante, porque às vezes ele pode ser reintegrado através de uma reabilitação pelo INSS. E você o reabilita para uma outra atividade. Né? Talvez, vamos supor, dar um exemplo para você, que é um pedreiro que teve uma sequela, mas ele pode ser reabilitado em uma outra atividade. Como ele é uma pessoa que não tem, por exemplo, um estudo, o próprio INSS encarrega de reabilitá-lo, por exemplo, até no informática. Certo? Então, ele vai ser realmente utilizado nas atividades laborais do dia a dia. Ok. Eu queria também saber de você, todas as empresas precisam ter médico do trabalho? O que diz a legislação? Não, a legislação fala que tem um número de funcionários, para cada número de funcionários tem que ter um médico. Mas veja bem, hoje as empresas, mesmo não tendo um número suficiente, certo? Para colocar um médico, um número suficiente de funcionários, eles sempre vão a uma empresa, por exemplo, na empresa que eu tenho, que é a JC Serviços Médicos, tem muito isso. O empregador fala, eu sei que eu tenho um número pequeno, mas eu quero, certo, aqui estar com você, fazendo os programas de riscos, porque eu fico mais respaldado diante de qualquer ação judicial. Claro. Agora eu queria saber com você a questão da prevenção. O programa de controle médico de saúde ocupacional, que é muito conhecido, é a melhor alternativa para a prevenção? Eu acredito que sim, e creio pelos anos que eu já tenho de medicina do trabalho. Por que no programa? Porque no programa você vai estar com todos os riscos levantados através de um chamado LTCAT. É o levantamento dos riscos ambientais. E que o engenheiro, então, faz o LTCAT e faz um programa chamado PPRA. Então, esse programa, junto com os técnicos de segurança, junto com os aparelhos, por exemplo, uma poeira, uma bomba de poeira que a gente tem, um dosímetro que a gente dosa o ruído, você dosa a luminância, certo? Do local, se ele está com luminância baixa, que pode dar até problemas visuais na pessoa, pode encarregar, porque força a vista. E por aí vai. Então, ele programa e faz o PPRA, que é o Programa de Risco Ambiental. E aí, você faz o seu programa baseado nesses riscos. Então, ele fica muito mais, certo? Protegido, né? Respaldado, protegido de acidentes no trabalho, do que um que coloca lá e não sabe que risco, não sabe se tem ruído, não sabe o que é. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Então, essa medicina que você faz com os programas,
né, das normas regulamentadoras que pede, é uma medicina muito bonita. Tá. Certo? Agora eu queria sua opinião também sobre a ginástica laboral, que é muito usada nas empresas. Muito usada, e as empresas devem forçar as pessoas a habituarem, que isso é um hábito, né? A ginástica, ela é um hábito na vida, torna-se um hábito na vida da pessoa. E eles habituando, eles vão sentir até falta, né? Ali prepara. Por que prepara o funcionário? Porque ele aquece a musculatura. Certo? Então, por exemplo, você tem um tendão que corre, vamos supor aqui, nas doenças do punho. Você tem tendões que correm ali, de acordo com suas atividades. Se você aquecer, você hidrata o tendão. É como se passar um óleozinho no tendão. Aí ele vai correr com facilidade e aí ele não vai lesar aquele indivíduo com uma tendinite, que é uma inflamação do tendão, porque esforçou e ele não teve hidratação antes. Então, isso é muito importante, a ginástica laboral. Acho que toda empresa deve investir na ginástica laboral, para que na hora que ele entra na empresa, comece o seu trabalho, ele está aquecido. Eu falo que é como se fosse um jogador de futebol. A bola dele é o trabalho ali. Ele vai aquecer para jogar sua bola. Ok. Não saia daí, eu volto já já e nós estamos falando sobre medicina do trabalho.